Sabedoria, algo que na minha visão tem sido muito escondido nos meios da igreja e em qualquer meio você não ouve falar da sabedoria, algo que é muito importante. Para me basear nisso que eu tô falando, né? Vamos pegar lá em Provérbios e primeiro vamos ver aqui, né? O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Provérbios 4:7 aqui. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Até o final desse vídeo eu vou te falar qual que é a importância da sabedoria. Então, continuando, a gente vai vir aqui em outro texto, Provérbios, ele fala inteiro, tudo, sabedoria. Eu faço isso, eu te recomendo fazer, ler um capítulo de Provérbios por dia. Um mês tem 31 dias, alguns meses, e Provérbios tem 31 capítulos. Então hoje é dia 25, eu vou ler o capítulo 25. Sempre faz assim, cara. Mas você vai valorizar isso que eu tô falando. Capítulo 8. Nossa, esse capítulo é a sabedoria falando aqui. Vou falar do versículo 22 aqui em diante. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes da sua obra mais antiga. A sabedoria falando. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colunas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava o céu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável, achando alegria junto aos filhos do homem, dos homens, né? Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que ouve vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos já temos certo acesso à sabedoria. Porque quem encontra sabedoria encontra a vida e encontra favor no Senhor. Só que qual que é o nível desse acesso que nós temos? Isso aqui é muito interessante. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. E Jesus, eu quero falar de Jesus. Eu quero ir lá em Marcos. Deixa eu ver aqui. Marcos 12:34, pelo jeito. Deixa eu ver. Porque Jesus também vai falar da sabedoria. Pô, Jesus era um cara muito sábio, né? Jesus era o próprio Deus. Marcos 12:34. 28, na verdade. Vamos lá. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou-lhe. Os escriba era hipócrita. Jesus veio na terra em todo momento, ele criticava os escribas, os fariseus, os saduceus. Não eram todos, mas a maioria era que impunha coisa no povo que eles mesmos não cumpriam. Eles eram hipócritas e só queriam glória diante dos homens. Mas um fariseu, um escriba, né, foi perguntar isso aqui para Jesus. Qual é o princípio de qual o princípio?
Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Mas por que você está falando disso? Você está falando de sabedoria? Vamos entrar aqui agora. Então o escriba disse. O escriba respondeu a resposta de Jesus: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. O adjetivo para Jesus falar que ele não estava longe do reino de Deus é que ele tinha respondido, não só respondido sabiamente, respondido com sabedoria. Ele havia certo acesso à sabedoria e por causa disso ele não estava longe do reino de Deus. Busque a sabedoria, peça a Deus em oração e leia Provérbios todo dia. Esse livro aqui é inteiro sobre isso. Ele é inteiro sabedoria, se aprendendo. Porque Cristo é sabedoria. Procure a sabedoria e ela colocará um diadema na sua cabeça.